Beleza, galera? Meu nome é Marcelo, se você está aqui, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Eu e a Palavra. Quero compartilhar com você uma palavra que está lá no livro de Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 13. Assim como está aqui na minha Bíblia, a confissão de Pedro. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Jesus perguntando. E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, e outros Elias, e ainda outros Jeremias, e outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No verso 17, Jesus fala: respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, e isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E o verso 18: e eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão, ou não poderão vencê-la. Então, Pedro, o mesmo Pedro que era tão difícil, né? O mesmo Pedro que passou por situações tão complicadas, né? Ele era muito ativista, ele era muito... as coisas deveriam ser naquele momento. Pedro que não entendia, Pedro que era difícil, Pedro que era muito cabeção. Pedro, largue isso. Aquele que vive pela espada morrerá pela espada. Larga agora. Então, agora Pedro tem a sua boca utilizada por Deus, assim como diz a palavra. Pedro então teve uma revelação de que ele, Jesus, olha o carro, Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, galera, continuando, verso 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Olha que treta que acontece no verso 23. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Olha só, o mesmo Pedrão que versos atrás tinha sido usado por Deus, agora o Senhor estava repreendendo ele por aquilo. Ele não queria que Jesus fosse crucificado, que acontecesse alguma coisa com Jesus, mas tinha que se cumprir a palavra. Sabe o que é interessante nisso, querido? É a gente prestar atenção que, embora nós possamos fazer várias coisas, nós erramos e acertamos, nós devemos permanecer. Olha só, observe bem, que, presta atenção, Pedro é aquele imediatista, é aquele que chega, que pega, que quer fazer, é muitas vezes exagerado, mas Pedro aqui representa eu e representa você. Quando nós olharmos a palavra e não vermos Pedro, e não vermos nos reconhecer na figura de Pedro, que muitas vezes nós somos usados por Deus, muitas vezes nós cremos, acreditamos, acontece algo, nós estamos quase voando, e acontece alguma coisa e nós deixamos simplesmente, às vezes, até de crer, ou às vezes, não vou falar muito, vou deixar quieto aqui, isso aqui, e quer esquecer das coisas de Deus. Mas o Senhor é muito grande, o Senhor é aquele que sempre nos traz de volta, sempre aquele que quer a gente perto. Se você prestar atenção na história, o que vai acontecer? Quando Jesus é crucificado, os discípulos são espalhados, né? Os apóstolos são espalhados. Quando Jesus ressuscita, ele fala assim: mande chamar os discípulos e a Pedro. E aí, observe bem, que vai acontecer aquele texto que diz que Jesus pergunta 3 vezes se Pedro literalmente o amava. Na terceira vez, ele respondendo que ele amava, mas que não amava com aquela maneira que Jesus esperasse que ele amava. Mas ele amava Jesus.
e a sua sinceridade fez com que ele crescesse muito. Lembra que depois, se você continuar lendo a história, observando, né, você vai ver que numa das pregações de Pedro, mais de 3.000 almas se convertem ao Senhor. Então, inúmeras coisas vão acontecer. Então, em todo tempo, né, mesmo tendo um Pedro cabeçudo, mesmo tendo um Pedro difícil, em todos os tempos nós teremos um grande Jesus Salvador das nossas vidas. Que você guarde essa palavra no seu coração, que você estude essa palavra que está aí, ela que nos alinha a um propósito de